Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo, professor de Ciências. Vamos falar hoje então sobre fenômenos da natureza. É claro que os fenômenos da natureza são bem observados por todos nós, né? Vocês conhecem muito bem aí chuva, trovão, vento, ondas. É bem fácil observar que isso existe ao nosso redor. Mas vamos entender um pouquinho como cada um deles acontece, o que é que está envolvido e consequências desses fenômenos. Por exemplo, o mais conhecido de todos, a chuva. Bom, a chuva é responsabilidade de uma precipitação de água das nuvens. Isso acontece por conta do ciclo da água, onde a água evapora de rios, lagos e também das vegetações, chegando até a atmosfera. Ela vai formar então nuvens, que é a água na forma de vapor. Conforme essa água aumenta em grande proporção, isso forma as gotas de chuvas de um tamanho um pouco maior, que então precipitam, ou seja, cai. E ao cair, forma então as gotinhas de chuva que nós conhecemos. Só que junto com as chuvas, nós também temos outros fenômenos atmosféricos, como por exemplo os ventos, que está associado ao deslocamento das massas de ar. Então, o ar quente e o ar frio tendem a se movimentar. Esse movimento já é bem que padrão, né? O ar quente, quando você aquece esse ar, ele tem uma tendência a subir, ao passo que o ar frio tem uma tendência a descer. Então, com esse constante movimento de ar que sobe e ar que desce por diferença de temperatura, acaba que nós temos então aí um deslocamento de uma grande massa e por isso nós sentimos o ventinho. Muitas vezes é fresco e muitas vezes não, porque tem a ver então com a temperatura da região onde você está e também da temperatura desse ar. Essa temperatura também vai influenciar no grau da tempestade. E aí sim, a combinação de chuvas, ventos e também a condição da temperatura ambiental pode interferir na formação de raios. Esses raios são descargas elétricas e eles acontecem por conta do deslocamento dessas nuvens que estão carregadas de água e elas podem então estar em alta temperatura, se deslocando aí através dos ventos que empurram essas massas de água, né, que são as nuvens, e nesse deslocamento elas ficam carregadas eletricamente. Se você não sabia, os raios são literalmente eletricidade, mesmo eletricidade que acontece na tomada, né? Porém, em uma proporção muito maior. Só para vocês terem ideia, enquanto em nossas tomadas podem ter 110 ou 220 volts, um raio tem cerca de 6.000 ou até mesmo 11.000 ou até mais volts circulando então nessa tensão aí elétrica, né? E os raios acontecem justamente nesse período de tempestade, já repararam? Porque as nuvens estão muito carregadas, com alta temperatura, se deslocaram, se carregaram e também elas abaixam. Quando elas abaixam, elas se aproximam do solo e essa diferença de potencial elétrico entre o solo e a nuvem faz com que surja uma grande descarga elétrica. Por isso, vemos muito os raios durante as tempestades. É interessante observar que esses fenômenos vão gerar outras consequências. E aí, por exemplo, se chove demais, nós presenciamos inundações. Se venta demais, nós podemos observar que, a depender da velocidade do vento, em virtude da tempestade, pode formar ondas de grande de proporção, né, de grande altura. Nós podemos observar o deslizamento de terra e também podemos observar a erosão. A erosão, que é uma das consequências por conta das chuvas, ela, na verdade, acontece por conta da desproteção do solo. Retirar essa camada superior de vegetação do solo deixa a terra exposta, e se isso estiver numa condição, vamos dizer assim, de declive, né, de ladeira, de inclinação, as enxurradas das chuvas vão escavando aquela terra que não tem ali raízes de plantas segurando elas, e isso vai causar uma erosão, vai começar a formar ali uma valeta, vai começar a formar uma grande, né, um grande caminho ali, e esse caminho, conforme cresce, ele se torna uma erosão do solo, que é uma imagem, né, bem triste assim de ver o solo como que fosse rasgado, cortado pelas águas. Isso é muito comum quando se chove muito e o solo não tem proteção vegetal e também se encontra em situações de declive, né, de ladeira, de inclinação. Um fenômeno
que não é muito comum aqui em nossa região, é o vulcanismo, né? A erupção vulcânica. Isso acontece em regiões que estão mais próximas, o que chamamos de placa borda, né? O limite da placa tectônica, que é, na verdade, uma espécie de limite que existe entre a base do solo da crosta terrestre. Esse fenômeno, que é chamado de vulcanismo, ele permite que o magma que está dentro do interior da Terra saia por uma chaminé, que é o próprio vulcão, né? Essa montanha. Nem sempre os vulcões são montanhas, tem vulcões que estão em formação ainda, né? E eles, na verdade, simplesmente espalham a lava numa superfície plana. Mas o vulcão, que é causado pela liberação do interior, né, do magma dentro da Terra, através dessa passagem no limite da placa tectônica, não é o único fenômeno da natureza causado pela placa tectônica, por esse limite. Os terremotos também são causados por esse limite. Justamente o fato de duas placas tectônicas se colidirem, ou até mesmo se afastarem, ou uma entrar por baixo da outra, isso permite que aconteça terremotos. E esses tipos de limite nas placas tectônicas estão localizados em ambientes que são terrestres e ambientes que são marítimos. Quando isso acontece em ambiente terrestre, nós temos o terremoto, né, o abalo sísmico. Mas quando esse limite está lá no mar e permite que aconteça um tremor submarino, você tem então o maremoto. E esse maremoto pode inclusive causar os chamados tsunamis, que são ondas um pouco altas, porém são ondas muito compridas. E recentemente nós temos visto fenômenos como esse acontecer, né? Então, um terremoto lá no mar pode chacoalhar o oceano e fazer uma leve ondulação. Só que essa onda ela é muito comprida e por isso ela pode invadir os continentes, causando então esse grande prejuízo, né? Ela não é uma onda muito alta, mas é uma onda comprida. Um outro fenômeno que também não é comum nessa região é a neve, né? A neve, na verdade, é o congelamento daquelas gotinhas de água que ficam lá nas nuvens que evaporaram durante o ciclo, né? Então, a água foi evaporada, formou nuvem, porém, quando o ambiente é muito frio, aquela gota de água que estava por cair, ela não cai na forma líquida, ela cai na forma de gelo e forma pequenos flocos de neve quando a temperatura atmosférica é muito baixa, cerca de menos 5 graus Celsius, já começa, isso lá na atmosfera, né? Isso já começa, então, a formar a neve. E a gente vê muito isso nos países que são do extremo norte do planeta e no sul, né, do planeta. Nessas regiões tropicais, como a nossa, não ocorre muito esse fenômeno, né? E uma outra coisa interessante que pode acontecer também é a formação do granizo, né, que são pedras de gelo que acontecem também durante algumas tempestades, né? Então, aquelas nuvens pesadas de água e repleta de líquido estava prestes a chover. Porém, por algum motivo, uma frente fria permitiu ali que algumas daquelas gotículas de água congelassem. É diferente da neve, porque na neve a o congelamento da gotícula de água acontece durante a queda da água. Então, conforme a gotícula vai caindo, ela vai se congelando e se transforma num floco de neve, e a neve cai bem lentamente. Porém, o granizo, na verdade, é um congelamento que acontece lá na nuvem, e aí cada gotícula se congela e pode formar uma pedrinha de tamanho maior. Lembra que eu falei que a gota de água é de início grande e conforme ela vai caindo, ela vai diminuindo de tamanho? Pois é, durante uma chuva de granizo, a gotícula de água é congelada lá na nuvem mesmo e aí, simplesmente por ficar um pouco mais densa, né, ela cai. E aí desce lá da nuvem na forma de pedra de gelo, o que nós conhecemos como um granizo. Então, esses são os fenômenos da natureza mais comuns que acontecem ou em nossa região ou vimos falar aí nos noticiários. Bom, então essa foi a nossa aula sobre fenômenos da natureza. Fique atento aí a essas dicas e até a próxima aula.